Saturnino de Brito, ele, como engenheiro, ele via a cidade como uma grande entidade no qual tudo estava em circulação. Pessoas, mercadorias, fluidos, o ar, né, a água. Então ele entendia que para uma cidade moderna tudo isso deveria estar concatenado dentro de uma máquina, como se fosse uma máquina em perfeito funcionamento. A importância de Saturnino de Brito é enorme, mas mais que isso, o legado dele que veio com todas essas plantas reduzidas, que conta a história de nossa cidade do Recife. Em frente ao Oceano Atlântico, 218 quilômetros quadrados de áreas entre rios e mangues. Cidade Maurícia, Veneza brasileira, capital do Nordeste. Esta é Recife, cidade das águas, nascedouro de arte e cultura. Filha de uma nova Lusitânia, parte das primeiras terras ocupadas no Brasil, o Recife nasceu e cresceu aberto a muitas influências. Essas ideias e ações lhe aportaram a vocação contraditória de marcar o seu passado e desejar ardentemente um futuro. Construções centenárias olham para trás e se refletem no espelho do Capibaribe. As águas eternas das correntes clamaram durante séculos e ainda pedem pela sua transparência e pela saúde dos homens. Saneamento, conjunto de medidas de preservação ou modificação das condições do meio ambiente. Suas atividades básicas abrangem o abastecimento de água e disposição de esgotos, tudo que possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida e da saúde pública. A partir do adensamento da ocupação humana, como o homem se relacionaria com a terra e com as águas? Seria possível pensar em uma cidade moderna sem saneamento? Os trabalhos de saúde pública e saneamento iniciaram quando o homem percebeu que, por causa da vida em comunidade, surgiam perigos para a saúde. Através da experiência, foi descobrindo consciente ou inconscientemente os meios de reduzir e evitar estes perigos. No Brasil colonial, os serviços de saneamento eram delegados aos escravos, que percorriam grandes distâncias com jarras de cerâmica para trazer água e barris de dejetos para serem despejados dos rios, mangues ou marés. Ao chegarmos ao final do século XIX, à medida em que as cidades cresciam, os problemas de abastecimento de água e despejo dos excrementos se tornaram crônicos e de maior impacto sobre a saúde pública e qualidade de vida da população. Estes aspectos de insalubridade levaram à ocorrência de epidemias e a uma alta mortalidade em nossas cidades. Mudanças precisavam acontecer. O século XX chega com a solução para esses problemas. A engenharia sanitária permitiu que projetos de grande envergadura solucionassem a situação de insalubridade que ainda estava exposta à nossa população. Considerada estratégica no projeto brasileiro de modernidade, a cidade do Recife recebeu do poder público, além de um vultuoso projeto de saneamento, a reforma total do porto e do bairro portuário, transformando-a, através da arquitetura, em uma vitrine de nosso alto grau de civilização. A cidade do Recife acorda para o século XX em festa. Afinal de contas, depois de quase um século, se consegue a modernização do porto da cidade. E além da modernização, houve também uma proposta para a substituição do antigo bairro colonial, sujo, degradado do Recife, por um novo bairro próximo aos padrões europeus da metade do século XIX, próximo aos padrões de Paris. E paralelamente a essa modernização do porto,
e da fachada da cidade para o mar, que era o bairro do Recife, nós vamos ter também a implantação do saneamento na cidade. E isso vai causar uma imensa transformação, modernizando definitivamente o tecido da cidade. Essa modernização foi proposta a partir de um mapa desenvolvido em 1906 por um engenheiro inglês chamado Douglas Fox. Esse engenheiro, ele prepara esse mapa e dá as bases para que se possa, a partir dele, desenvolver todo o traçado do saneamento da cidade. E, paralelamente a esse novo traçado, vão surgir novas áreas de ocupação, novas casas, novos edifícios para os mais diversos fins vão ser criados. E dessa forma se introduz aqui o ecletismo, se expande aqui o ecletismo em suas nuances mais fantasiosas. Edifícios cheios de ornamentos vão povoar a cidade e dessa maneira a gente vai finalmente ter um Recife moderno. A associação comercial estava feliz, a cidade estava feliz e a gente podia então ter um novo momento da cidade, um momento no qual a água, o esgoto vão complementar toda a estrutura nova de vias que estavam sendo implantadas. As primeiras tentativas de implantação do serviço sanitário ocorreram com a criação da Companhia Beberibe, em 1838, com o fornecimento de água em fontes espalhadas pelos bairros centrais da cidade. Em 1873, a Drenagem Company implantou um precário serviço de coleta domiciliar de esgotos. Contudo, até o início do século XX, não se conseguiu resolver o problema sanitário da cidade. No século XIX, a população do Recife cresce de 20 mil habitantes para 100 mil ao final do século. Com esse crescimento populacional, aconteceu que a população exige que se trate a água, porque estava causando muitas doenças de intestino, e se trate o esgoto, porque a cidade fedia. Porque jogada à margem do rio, embora as casas não fedessem, mas a cidade em si, nas suas bases de ponte, em alguns lugares, tinha um mau cheiro enorme. É quando o governo toma a iniciativa e é criada a Companhia do Beberibe por pernambucanos, e essa companhia instala 12 chafarizes que já no final do século estavam cerca de 40 e poucos. Paralelamente, já um pouco mais à frente, uma companhia inglesa instalada, a Recife Drainage, conduz todos esses esgotos pelas vias naturais de esgotamento para algumas estações elevatórias, uma vez que se considerava a área plana e sem poder descer por gravidade os dejectos. Terminado o privilégio das duas companhias, o governo toma a iniciativa, já conhecedor de que no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santos essencialmente, havia a vitória de um engenheiro sanitarista. Ele convida o Saturnino de Brito e Saturnino vem para instalar o saneamento do Recife. Passou-se a perceber que a qualidade dos serviços sanitários não se restringia somente aos equipamentos utilizados, mas também abrangia a competência das pessoas envolvidas. Era essencial que fosse feito um projeto que atendesse às condições específicas de cada lugar. O Saturnino utiliza o sistema de bombas, sistema elevatórias, e por uma espécie de escada dente de serra, não é? Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Isso chegava até a 3 grandes tanques de recolhimento. Um no bairro do Recife, o outro na altura onde hoje nós temos o Shopping Boa Vista, e um terceiro que se instalava junto nas proximidades do Forte das 5 Pontas, que era a sede da empresa. Daí caminhava tudo para o Cabanga. De Cabanga se enviava todo aquele material sem tratamento, não havia tratamento moderno na colheita ou na coleta de Saturnino, era enviado com um emissário para a Praia do Pina, o que gerava, sem dúvida, um problema de um mau cheiro para os banhistas, embora não houvesse nenhum incômodo sob o ponto de vista biológico ou de saúde, uma vez que por decantação e por um processo biológico não havia mais contaminação grave a ser transmitida. Em 1909, durante o governo de Herculano Bandeira,
o Recife conheceu o trabalho do engenheiro sanitarista Francisco Saturnino Rodrigues de Brito. Conhecido por suas realizações no saneamento em Minas Gerais, São Paulo e no Rio de Janeiro, Saturnino de Brito foi contratado para comandar a chamada Comissão de Saneamento do Recife. Saturnino de Brito foi uma figura essencial no processo de formação do urbanismo no Brasil, né? Ele fez parte de uma geração de engenheiros formados entre meados do século XIX e o final do século XIX, que teve como missão dotar o país de uma infraestrutura necessária para o crescimento, né? Ferrovias, canais, portos, estradas. Essa geração, né, que incluiu Pereira Passos, Teodoro Sampaio, né, Vitor da Silva Freire, se lançou, né, para o interior do país, construindo ferrovias, portos, canais, para escoar essa produção, a produção açucareira, cafeeira do Brasil para o exterior. Saturnino de Brito teve uma obra nacional. A sua visão, né, a sua grande preocupação era a questão do saneamento. Ele era engenheiro sanitarista e ele está antenado, né, com todos os desenvolvimentos do urbanismo no mundo. Nesse período, entre 1890 e 1920, né, nós temos uma profusão de ideias no exterior, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, né, grandes nomes como Ebenezer Howard, Patrick Guedes, né, Camilo City, que começam a discutir as ideias de urbanismo. E Saturnino de Brito estava sintonizado com essas ideias e ele procura adaptar essas principais ideias às suas concepções de saneamento, né? Ele vê que prover saneamento para a cidade não era apenas uma tarefa técnica, mas era também de guiar o planejamento dessas cidades. As soluções técnicas, peças sanitárias e procedimentos inéditos foram estabelecidos, depois repetidos e transformados em prática usual em várias cidades do país. Nos 8 anos que passou em Recife, Saturnino de Brito realizou uma intervenção urbana que previa 5 ações integradas: esgotagem das matérias cloacais, das águas servidas e das águas de chuva, fornecimento de água pura, bem cuidada e abundante, dessecamento e drenagem de pântanos das áreas urbanas e suburbanas da cidade, higienização de moradias e estabelecimentos comerciais e industriais, revestimento de ruas e estradas com calçamento apropriado. A proposta de Saturnino de Brito ampliou a área de esgotos de 884 para 1.182 hectares. Em 1915, Saturnino de Brito concluiu os trabalhos do sistema de esgotos e até 1918, ano em que deixa a capital pernambucana, realizou melhorias no abastecimento de água. O que representou, na verdade, para o Recife, a existência da área saneada? Vejam, uma coisa é você ter prédios com um aparelho, outra é você ter um sistema onde cada andar poderia ter o seu equipamento sanitário, não somente a bacia, a pia, o chuveiro, mas essencialmente o esgotamento de tudo isso. E Saturnino utiliza nos velhos sobradões do Recife a chamada puxada, ou seja, como todos eles eram situados em terrenos longos, a parte que sobrava ele trazia uma das aberturas como acesso a um bloco anexado. Neste bloco estava precisamente o sistema instalado. E na vertical esse sistema era coletado para o coletor geral. Com esse distanciamento do equipamento do sistema da casa, desaparece o mau cheiro que era comum no período da drainage dentro de casa, mesmo com o selo que se dava nas bacias, e aquilo vai se distanciar. Consequentemente, o sistema instalado, com capacidade projetada pelo Saturnino para 150 mil, o projeto foi tão bem organizado que hoje atende em cano cheio, como a gente chama, toda essa população, desde o Zumbi até o bairro do Recife, do Cabanga até
praticamente com novas estações feitas casa fora. A intervenção do patrono da engenharia sanitária brasileira é considerada um marco na história do Recife, permanecendo em atividade até hoje. Dessa maneira, podemos nos perguntar como então preservar a memória do pioneiro da engenharia sanitária e ambiental no Brasil. As marcas da arquitetura pré-moderna e moderna do Brasil ainda sobrevivem nas plantas, cortes e documentos do acervo arquitetônico que nos foi legado pela percepção aguda do engenheiro Saturnino de Brito. Recife vai abrigar uma imensa quantidade de edifícios dos mais variados estilos, das mais variadas procedências estéticas. E esse material todo vai acabar sendo guardado dentro de um acervo produzido pelo próprio saneamento da cidade, à medida que o Saturnino de Brito, que foi o autor do projeto de saneamento da cidade, vai sabiamente obrigar que todos aqueles que introduzam água ou esgoto nas suas residências tenham que fazer a planta da sua edificação. Dessa maneira, surge um arquivo que vai contemplar todo esse manancial arquitetônico. Tudo que existia na cidade, tudo que foi construído na cidade do Recife, desde o século XVII, né, desde o início da cidade, até a década de 50 do século XX, vai ser registrado nesse arquivo, o que vai trazer uma imensa riqueza em termos de arquitetura, já que as plantas elas vão ser sobrepostas. Edifícios que são substituídos são novamente colocados dentro da mesma pasta e, consequentemente, nós vamos ter 2, 3, 4, 5 versões em um mesmo terreno de edifícios distintos. O que vai permitir que hoje nós tenhamos a possibilidade de observar como essas edificações funcionavam. Nós vamos poder vislumbrar como as pessoas usavam os edifícios. Após a execução dos trabalhos e 40 anos de controle dos ramais, esse acervo foi preservado durante a segunda metade do século XX na divisão de esgotos da Compesa, onde até hoje serve de referência para as ligações dos ramais primários da cidade. A Compesa possui um rico acervo em construções e em plantas arquitetônicas que retratam muito bem a origem e o desenvolvimento da engenharia sanitária em Pernambuco. Esse acervo ele é de grande valia porque ele nos ajuda na busca de soluções para problemas de engenharia sanitária da infraestrutura de saneamento atualmente. Grande parte desse acervo foi fruto do trabalho do engenheiro Saturnino de Brito, que foi um homem à frente do seu tempo e que se dedicou em busca das soluções do saneamento no Brasil como um todo. E por isso ele merece o título de patrono do saneamento no Brasil. Com a preocupação em potencializar o uso destes dados, o Departamento de Arquitetura e o Laboratório da Imagem de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco desenvolveram um projeto de preservação e digitalização deste patrimônio da arquitetura brasileira. Esse aqui é o laboratório de asepsia, onde o processo prático começa. Nós trazemos as caixas da Compesa e organizamos em prateleiras. A partir daí, nós pegamos as caixas uma a uma, tratamos da caixa em si, limpando por dentro e por fora, e cuidamos também do seu conteúdo, que são as pastas, nas quais são contidas as plantas, e o índice, sendo que esse índice é repassado para o computador em tabelas no Excel, e essas pastas de plantas começam a passar por um processo de limpeza para que possam seguir para a digitalização. O processo de asepsia acontece da seguinte forma: as pastas são abertas, as plantas são retiradas, escovadas e o que houver de grampos e algumas sujeiras são removidas. A partir de então, cada planta é colocada entre papéis alcalinos e depois são acondicionados em pastas também em papéis alcalinos. O uso desse papel se justifica porque ele permite que a acidez das plantas do tempo não desgaste mais as plantas, permitindo a durabilidade e a conservação do material. A partir de então, o material é colocado nas caixas já limpas e encaminhado para o laboratório de digitalização. Quando as plantas são trazidas do laboratório da asepsia para o LIAL, elas são colocadas em uma mesa ao lado do scanner.
Em seguida, são digitalizadas, tanto no scanner quanto na máquina fotográfica. Posteriormente, são salvas em único HD, no servidor, e em seguida transformadas em PDF-A. O armazenamento das plantas se dá por meio de um único servidor. Todos os computadores aqui do laboratório estão ligados em rede. Eles recebem as informações e passam para esse servidor. Nesse servidor estão HDs, nos quais armazenamos as plantas e fazemos a divisão de acervo master, que é o nosso acervo de segurança, que teremos ele aqui em HDs externos e teremos ele também no Liber, na Biblioteca Central. Também temos o acervo editado, também em TIFF, e esse acervo editado é o que nós usamos para fazer a conversão para o PDF-A. O acervo PDF-A, ele está dentro das normas internacionais. A partir da iniciativa de conservação e digitalização do arquivo do antigo saneamento, muitos caminhos serão abertos para um melhor entendimento de nossa cidade, sua arquitetura e sua cultura. Sanear. Medidas de preservação da saúde, do bem-estar humano e do meio ambiente. Preservar. Guardar ou manter a memória cultural para as gerações futuras. Através do projeto Acervo Arquitetônico Saturnino de Brito, deixamos uma herança para a Veneza americana, sonhada por Saturnino, na tepidez e no aconchego de nossa cidade anfíbia. Nela, os dois projetos históricos se uniram. Sanear é preservar. Quem é Saturnino de Brito para mim? Um engenheiro competente, um sanitarista de primeira linha que soube ler os mais notáveis livros saídos naquela altura na unidade de fornecimento de ideias, que era a França. Não era a Inglaterra, tampouco era Estados Unidos, era a França. Terceiro, um indivíduo que tinha uma visão topológica capaz de avaliar o alcance do projeto dele. Quarto, um engenheiro que criava, porque ele transforma o processo pneumático, sabendo das dificuldades de sua manutenção, em um processo de bombeamento que poderia ser substituído qualquer bomba a qualquer momento e com o nascimento da eletricidade. Então, o arquivo formado pelo saneamento da cidade do Recife é um arquivo precioso para a história da arquitetura da primeira metade do século XX no Brasil. E Recife tem, finalmente, um acervo que serve para marcar definitivamente a passagem da maior parte dos seus edifícios, já que as igrejas, já que as casas antigas e as casas novas, os comércios que surgiam, vão todos serem registrados dentro desse arquivo, permitindo que hoje a gente tenha mais de 300 mil plantas à disposição para estudo. O acervo que nós estamos nos referindo, que é o acervo do antigo saneamento do Recife, que nós chamamos de Saturnino de Brito, em homenagem ao higienista que desenvolveu a proposta, ele representa hoje o que existe de mais valioso em termos de material para o estudo da história da arquitetura na cidade do Recife. Então, Saturnino de Brito é, na minha visão, não somente um engenheiro, mas ele é, antes de tudo, um idealista. Coisa que no nosso Brasil, cada vez mais, nós estamos perdendo.